Olá a todos, bem-vindo à nossa videoaula. Nesta abordagem gostaria de demonstrar a vocês a configuração completa do zero de um servidor de hospedagem de sites. Então, o que seria um servidor de hospedagem de sites? É um servidor onde eu posso hospedar pacotes, tá? Pacotes de sites, de blog, e-commerce, portais e outros. Para que isso seja então possível, eu vou precisar de um sistema operacional, tá? Vou ter que instalar um sistema operacional. No nosso caso, eu vou instalar o CentOS, que é uma das distribuições do Linux, tá, gente, da plataforma Linux. Poderia ser Ubuntu, Debian, tá? Poderia ser o Slackware, qualquer uma outra distribuição, SUSE, mas eu vou utilizar o CentOS. Então o CentOS ele é baseado no Red Hat, que é um dos servidores mais estáveis e mais confiáveis do mundo, tá? Um dos sistemas operacional, melhor dizendo, mais confiável do mundo. Mas só o sistema operacional em si ele não faz nada. Nós vamos precisar de outros pacotes, tá? De outros softwares. Eu vou precisar de um servidor web. No nosso caso eu vou configurar, vou mostrar para vocês a configuração do Nginx. Um servidor de dados, tá? Um banco de dados. Vou utilizar o MySQL. Vou utilizar um servidor PHP, tá? Ele vai interpretar a linguagem PHP. No nosso caso, vou demonstrar a instalação e configuração de um gerenciador de conteúdo, tá? O WordPress, que é um gerenciador mais utilizado no mundo hoje. 1 em cada 3 sites do mundo utiliza o WordPress, tá, gente? Então, sem delongas, como que vai acontecer? Eu vou instalar o sistema operacional na nuvem, tá? Então eu vou utilizar o serviço do Google, tá? Do Google Nuvem. Então eu já estou aqui na página. Então do zero a gente vai configurar uma instância. Então aqui eu vou aqui em Compute Engine, vou em instâncias, vou criar uma instância. Então aqui eu vou fazer a configuração inicial do nosso sistema operacional. Eu vou chamar de servidor web, tá? Vou solicitar aqui uma configuração bem básica mesmo, tá? De memória, justamente só para esse teste. Vou escolher aqui, vou fazer o setup do sistema operacional CentOS 7, tá? Ok. Vou permitir o tráfego HTTP, HTTPS, tá? E por fim aqui, gente, eu vou precisar configurar essa guia de segurança para que nós possamos acessar o nosso servidor remotamente. Então, de que forma que vai acontecer isso? Vai acontecer através de um terminal, então aqui através do protocolo SSH. Mas para que isso seja possível, nós temos que configurar um par de chaves criptografada para que a comunicação servidor máquina local seja segura, tá? E não tenha perigo aí de invasão. Para isso, então, eu tenho que instalar um par de chaves, como eu falei. Eu já tenho uma instalada aqui, mas eu vou deletar ela. Eu vou deletar ela para a gente poder demonstrar como é que instala um par de chave aqui, tá bom? Então eu vou até o meu local, até a minha home, vou deletar o par de chave atual que está aqui. Então tá aqui, estou deletando esse par de chave aqui e vou aplicar um novo par de chaves. Então o comando ele já está aqui salvo, vem a ser esse comando aqui, tá, gente? Então aqui eu vou dar um ok, vou confirmar e aqui eu já vou ter então este arquivo instalado. Então vamos copiá-lo lá, sshi de pub rsa. Então tá aqui a nossa chave pública que foi gerada nesse momento. Nós vamos copiá-la, vamos lá na configuração do nosso sistema operacional, vamos aplicar aqui nesse campo de segurança e a gente vai criar agora, a gente vai fazer o deploy dessa imagem. Então o deploy está sendo feito, vai ser gerado um IP externo aqui. Então através desse IP a gente vai conseguir acessar o nosso servidor web, né, que a gente escolheu o nome ali, remotamente através de um IP, tá? De uma conexão via chave de criptografia.
Então está sendo feito aqui a instalação, o servidor está em fase de configuração, tá? Aqui o IP não foi gerado, então a gente vai ter que ir lá, nos IPs externos aqui da minha instância. Então aqui tem alguns IPs, tá? Eu acabei utilizando alguns aqui, não deletei, então a gente vai liberar o espaço. Vamos utilizar um IP estático aqui para fazer então esse acesso lá. Então está aqui, a gente vai utilizar esse IP, está como temporários, setei como estático aqui, que eu vou dar um nome qualquer só para ele poder habilitar, tá? Então a gente vai voltar agora, a gente vai voltar lá na nossa instância. Então o nosso IP já está aparecendo aqui, ok? Então eu copiei ele aqui, copiei o nosso IP aqui, vamos até o nosso terminal, tá? E vamos tentar fazer o acesso agora via protocolo SSH. Então Cláudio é meu nome de usuário lá no Google, vou aplicar o nosso IP recém-criado, então tá aqui ele pedindo confirmação, yes. Você vai perceber que aqui, ó, da máquina local, e agora nós estamos remotamente no nosso servidor web, ó, lá na nuvem do Google, tá? Lembra que a gente tinha então escolhido essa nomenclatura aqui, servidor web. Então aqui, gente, a gente vai ter que proceder algumas configurações nesse sistema operacional. Eu já fiz uma colinha aqui para poder fluir, né, para poder ir mais rápido. Então a gente vai dar aqui, a gente vai desabilitar o firewall, tá? Para essa explicação não ter nenhum problema, a gente vai desabilitar o firewall do CentOS. A gente vai desabilitar ele aqui. Vamos também dar um stop no firewall. Opa, vai dar um stop nele aqui, copiar, sudo, tá? Vou dar o stop nele aqui, vou desativar o CLinux. Então, numa outra videoaula a gente explica a razão desses procedimentos aqui. Por enquanto não é objeto aí do nosso estudo. Então, vou começar a fazer a instalação dos pacotes básicos aqui. HTOP, tá, que é o monitor do sistema, wget, que é para fazer o download dos links. Então aqui ele vai iniciar esse procedimento, tá, de atualização aí do nosso sistema operacional. Em seguida eu vou instalar um servidor de editor de texto, né, um editor de texto, um Nano. Existem vários editores de texto, o Vim, mas eu gosto de utilizar o Nano, tá? Então ele não está instalado, a gente vai instalar ele em seguida aqui, assim que essa configuração terminar, que é agora. Então sudo -y install Nano, que é o nosso editor de texto. Então tá aí, ó, instalado. Vou limpar a tela aqui e agora eu vou solicitar uma instalação completa, um update completo do nosso servidor. De que maneira? -y, tá? Update. Então o update ele costuma ser um pouco demorado. Por essa razão eu vou dar um pause aqui para não ficar muito demorado, tá, gente? Então essas 14 atualizações que demoram um pouco. Então eu vou dar um pause e a gente já reinicia. Então ok, gente, retomando aqui, então eu fiz o update do nosso sistema operacional, tá? Aqui a gente vai confirmar a versão. Vou dar um clear aqui. Então a versão do nosso sistema é cat etc Red Hat release. Então aqui está o CentOS Linux release versão 7.6, tá? Então, e o status atual dele é esse aqui. Então através do monitor HTOP a gente consegue aqui perceber, visualizar todos os processos do sistema, tá? Memória RAM tá aqui, ó, tá? Usa memória RAM do CPU, o tempo de inatividade do CPU, enfim, todos os processos constam aí nesse local do sistema. Aqui a gente prossegue, então. Agora a gente vai instalar. Bom, voltando aqui então no nosso esqueminha, aqui a gente fez o setup do nosso sistema operacional, tá? Com a configuração básica necessária. Agora a gente vai fazer a instalação do servidor web, gente, o Nginx. Então a gente vai lá na colinha,
tá? Eu vou pegar aqui o endereço do repositório oficial do Nginx, tá? Então eu vou dar um copy aqui. Então a gente vai lá no repositório oficial. A versão aqui é 7, né? CentOS 7, arquitetura, pacote RPMS. Então vamos copiar o link aqui e vamos fazer o download desse link agora, tá? Então sudo wget e o download do link do nosso servidor web, download do pacote, né, do nosso servidor web. Aqui está feito o download, ó. Se ele instala já aparece aqui. Vou dar um clear aqui na tela. Agora a gente vai fazer a instalação dele, tá, gente? Então sudo rpm -u-hv, comando aí para a gente fazer a instalação Nginx. Então começou a fazer a instalação, porém ele não está ativado ainda, tá? Então para ativar a gente vai dar um sudo systemctl start nginx.service. Então aqui eu estou dando start, ou seja, eu estou ligando ele, né? Agora, além do start, eu tenho que dar um enable, tá, gente? Tem que habilitar ele, porque se eu não habilitar, assim que eu, por exemplo, reiniciar o sistema operacional, ele vai vir em off. Então aqui estou dando enable, ok? E ainda posso verificar o status. Então o status desse servidor está aqui, ó, running, né? Tá rodando. E a gente pode testar ele se ele realmente está rodando, tá, através desse procedimento aqui. A gente vai pegar o nosso IP, tá, e vamos aplicar aqui. Vamos abrir uma guia aqui, ó, bem-vindo ao Nginx. Então ele está funcionando perfeitamente aqui. Então na sequência nós podemos considerar que instalamos nosso servidor web, passando agora para o servidor do banco de dados, tá, MySQL. Então vamos lá para nossa colinha, vamos copiar aqui o link e vamos solicitar a instalação do nosso banco de dados. Então, tá? Então, solicitei, começou a fazer o download e a instalação, que costuma ser bem rápido. Da mesma forma, nós vamos ter que dar o start, o enable, para que ele funcione corretamente, tá? Então vou dar um clear aqui para limpar a tela e a gente vai dar um start e um enable, assim como a gente fez lá no servidor web, tá? Então vamos dar um start MariaDB, é a versão dele. Então tá dando start. Ok, vamos dar o enable e vamos verificar o status, né, gente? Vamos ver se esse servidor de dados, banco de dados, está operando mesmo. Então no status a gente vai conseguir verificar isso. Então puxei o status, está aqui ativo, funcionando belezinha. Aí a gente vai precisar instalar um modo de segurança agora, tá? Então preciso instalar um modo de segurança do banco de dados, que é o MySQL Secure Installation. Então MySQL Secure Installation é um módulo de segurança que a gente vai aplicar. Então aqui vamos dar um ok, new password. Então eu vou colocar aqui uma senha qualquer só para teste mesmo, tá? Então teste 1 2 3 4 5, teste 1 2 3 4 5. Então aqui a gente vai confirmar. Ok, e aqui ele agradeceu pela instalação aí do módulo de segurança do MySQL. Vamos dar um clear aqui na tela, clear. Vamos voltar lá para nossa sequência. Então nosso banco de dados aqui também restou instalado. Agora vamos instalar, gente, nosso servidor PHP. Então nós precisamos de um servidor PHP para interpretar os nossos códigos, né, dos sites em PHP. Então a gente vai também fazer o procedimento de instalação dele. Tá aí. Então a gente inicialmente vai instalar, vai habilitar e vai instalar
as bibliotecas. Então tá aqui. Agora a gente vai fazer a habilitação dele. Ele vai demonstrar todas as saídas. Aqui, ó, tudo ok. Vou dar um clear aqui e agora a gente vai instalar as bibliotecas, tá? Porque o PHP tem diversas bibliotecas aí para diversas funções. Então a gente vai fazer a instalação das bibliotecas agora também, para que ele fique perfeitamente atualizado e configurado. São 66 bibliotecas que ele vai configurar. Costuma ser rápido também, ele não demora. Tá ali, ó, as bibliotecas sendo instaladinhas. Ok, aqui está finalizado, tá? Então a gente vai, vamos checar a versão dele. Então PHP version, tá, vamos ver qual que é a versão dele. Tá aqui, ó, PHP versão 7.2.16, perfeitamente instalada e configurada. Então vamos voltar lá na nossa colinha, que era aqui mesmo. Então a gente vai agora dizer que o nosso PHP foi instalado. Agora a gente tem algumas configurações finais aqui, tá? Que é a seguinte. Então a gente agora vai dar uma instrução para que o nosso servidor PHP se comunique com o nosso servidor web. Eles precisam de uma configuração específica, tá bom? Então para isso a gente vai entrar aqui e vai fazer essa configuração. Por exemplo, aqui, tá, nós temos aqui que incluir o index.php, tá? Aqui nesse location a gente vai descomentar. O que é um comentário? Então, está comentado todo esse trecho do código, ele não está ativo, ele só está sendo demonstrado. Então aqui eu vou descomentar, vou deletar algumas linhas, vou incluir outras, para que tudo ocorra bonitinho como manda o figurino. Então eu vou excluir essas linhas aqui, tá? Até o location. Aqui vou lá na nossa cola e vou copiar todo esse código aqui e vou inserir aqui, ok? Então deixa eu só empurrar um pouquinho aqui por questões de indentação, tá? Em princípio tá ok. A gente vai confirmar aqui. Se tudo estiver certo, esse comando nginx -t vai dizer, ó lá, configurado com sucesso. Então agora a gente prossegue na configuração. No PHP a gente precisa fazer mais uma alteração aqui também, gente, que é rapidinho, tá? Vamos lá. Aqui, ó, a gente vai alterar. A gente vai tirar aqui o Apache, tá? Que é o servidor web Apache que vem em default aqui na instalação do PHP. A gente vai alterar para Nginx. O grupo também a gente vai alterar para Nginx, tá? A porta que vai escutar a nossa requisição não vai ser essa aqui, vai ser através de um socket. Então a gente vai tirar e vai incluir este socket aqui. Então ele vai ouvir listen, né? Vai ouvir através desta configuração. E aqui também a gente vai excluir essas duas linhas e vai incluir outras duas que são pertinentes a esse nosso setup. Então estou copiando aqui e estou incluindo lá. Ótimo. Então eu vou também salvar. E agora, gente, se tiver tudo correto, a gente vai ter essa certeza agora. A gente vai habilitar aqui um teste que vai nos dizer se os procedimentos foram ou não
corretos, tá? Então a gente vai puxar o nosso IP novamente com o info.php e ele vai nos dizer se nós procedemos de forma correta. Para isso a gente vai ter que dar uma atualização aqui. Então deu um start aqui. E também no nosso servidor dá um restart, né? nginx.service. Dá um start, um restart aqui, um start no PHP. Então vamos lá agora, vamos fazer o teste, vamos ver se o que nós fizemos aqui deu ou não deu. Então o servidor web a gente já tinha conferido, só vamos agora dar um info.php. Se vir uma tela com diversos dados sobre a instalação, sobre a versão do PHP, é que nós procedemos corretamente. Está aqui, ó. Versão do PHP, tá, gente? Tá, informações sobre o sistema operacional, bibliotecas, etc, 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 etc. Então toda a nossa configuração está corretíssima. E o que restou agora? Nós instalarmos o WordPress, né? Então o WordPress é o nosso gerenciador de conteúdo. Como é que a gente vai instalar esse cara aqui? A gente vai pegar, vai lá na página oficial dele, né? Então vamos colocar aqui WordPress Brasil, WordPress Brasil. Tá, vamos baixar o WordPress aqui. Copiar o link dele, copiar o link. Então a gente vai dar um sudo wget, só que vamos lá já vamos lá no HTML já, né? Então vamos lá, cd user char nginx HTML. Então não temos nenhum pacote instalado ainda aqui, então sudo wget link do nosso pacote do WordPress. Ele vai fazer o download, já fez, tá aqui. Vou dar um clear aqui para limpar a tela. E agora a gente vai ter que descompactar, né, gente? Então ele está compactado, tá, em targz sudo tar -ulu x Victor Fox lá teste. Então aqui a gente pediu a descompactação dele, limpeza de tela. Tá aqui o nosso pacote WordPress descompactado. Então agora a gente vai criar um site propriamente dito com esse pacote, tá? Podemos limpar aqui, deixar só ele mesmo, rm-rf latest WordPress. Vamos deixar só o pacote descompactado mesmo. Vamos criar uma cópia, tá? Uma cópia recursiva do WordPress para Idealiza Festas. Então esse aqui é o site que eu quero construir. Não é por acaso, tá, gente? Então esse domínio minha filha registrou agora há pouco tempo. Eu até tenho que fazer o site dela, então eu vou aproveitar o domínio que está registrado lá no registro BR e a gente vai fazer um teste então com esse pacote aqui, Idealiza Festas. Então listando aqui, ó, Idealiza Festas, preciso entrar nele e fazer algumas configurações. Sudo nano idealiza festas wp config sample.php. Aqui a gente vai criar um banco de dados que não criamos ainda, né? A gente vai lá no servidor MySQL e vamos criar um banco de dados lá. Aqui a gente já está antecipando Idealiza Festas. Vai ser então o nome do banco de dados. O admin do nosso banco de dados é default, né? Então é root. E a senha nós havíamos criado lá, né, no pacote, no modo de segurança, que é o teste 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então aqui eu tenho o nome do banco de dados, Idealiza Festas, tenho o admin do banco de dados e a senha do banco de dados. Aqui, gente, eu vou dar um Ctrl O e esse sample tem que sair, tá? Então eu estou aqui embaixo, ele tem que ficar como config.php, é uma exigência aí do WordPress. Então eu vou confirmar a operação, sair, tá? O que vamos fazer agora? Vamos criar o banco de dados. Então como que eu vou fazer isso? Então vou dar o comando sudo mysql -u root -p, tá?
vai pedir a senha, teste 1, 2, 3, 4, 5, parece que eu errei sim, teste 1, 2, 3, 4, 5, agora entrou. Perceba que a gente está aqui no servidor de banco de dados. Vamos dar um create database, idealiza festas, ponto e vírgula. Então create, então estou mandando o servidor criar uma database chamada idealiza festas, ok. Então aqui ele está confirmando que foi criado. Vou dar um excite aqui, sair. Agora a gente precisa criar um bloco, gente, lá no servidor, no Nginx, que acontece dessa maneira aqui, ó. Então eu vou lá, cd etc nginx, nginx conf.d, a gente vai listar aqui, tem um default, tá? Então a gente vai fazer uma cópia desse default. Então sudo cp default para etc conf.d, vamos colocar idealiza festas.conf. Então esse bloco aqui ele tem que existir para ele poder então ouvir a chamada externa, tá? Já vou explicar melhor. Então idealiza festas.conf, vou dar o nano agora para fazer alterações, sudo nano idealiza festas.conf, vamos colocar o domínio aqui em localhost, a gente vai colocar o domínio, né, que está registrado, a gente já vai verificar isso lá, www.idealizafestas.com.br, idealizafestas.com.br, idealizafestas. Tá certinho, tá? Então aqui no root, que é o local de acesso do pacote que a gente configurou lá, vai ser idealiza festas. Muito bem. E aqui no location, mesma forma, barra idealiza festas, tá bom, gente? Só que tem um detalhe, a gente vai ter que voltar lá e dar permissão, tá? Então a gente não deu permissão ainda, cd user nginx. Então perceba que está em azul aqui, ó, tá? O nosso pacote significa que ele não vai acessar, ele está sem permissão de acesso. Então a gente vai dar essa permissão agora, sudo chmod-r 777. Esse nível de permissão é um nível específico, né? Idealiza festas. A partir desse momento ele vai ficar em verde, então significa que ele está com autorização para ser acessado. Agora, para que a mágica aconteça, a gente vai ter que ir lá onde está registrado o domínio. Então aqui é o registro BR, tá, gente? Para quem não sabe, então é a entidade, é o departamento do NIC BR que gerencia os domínios, tá, .br. Então tudo que é .br aqui no nosso país é registrado, tá, o domínio, a concessão é feita através do registro BR. Numa outra oportunidade eu explico melhor como é que funciona. Eu vou entrar aqui na minha conta, vou até o registro do domínio aqui que está publicado, vou editar a zona DNS. Perceba que ainda não tem nenhum IP apontado para nenhum servidor, então eu vou copiar nosso IP, vou dar uma nova entrada aqui, www, vou dar um Ctrl V aqui no nosso IP, tá? Vou adicionar e vou adicionar mais uma linha aqui, tá? Apenas com IP para que ele acesse, tá? Não precisando digitar www lá no navegador. Então eu tenho aqui, vou salvar. Ele leva um tempinho para propagar, tá, gente? Então antigamente demorava bastante, né? Chegava a demorar 48, 24 horas. Hoje é bem mais rápido a propagação. Então se eu fiz tudo corretamente, a partir do momento que eu digitar aqui www.idealizafestas, nós vamos conseguir instalar o WordPress, tá? Então ele ainda não propagou, ainda falta, tem muito pouco tempo aqui ainda, tá? A gente vai ter que aguardar um minutinho aí. Possivelmente eu tenho que dar um pause aí na nossa videoaula. Enquanto isso eu vou fazer aqui uma rechecagem. Vou dar um restart aqui no nginx.service. Vou dar um restart no nosso PHP.
e vou dar um restart no nosso banco de dados. Então, para a gente deixar tudo bem bacaninha, então tá aqui, todos os pacotes foram dados restart. Vamos tentar acessar novamente lá nosso domínio. Nada ainda, isso aqui é uma questão de propagação, tá, gente? Então eu vou dar uma pausa rapidinho aqui, assim que ele propagar eu já retorno. Bom, gente, ainda não propagou, tá? Então, para que a gente não espere muito, o que eu vou fazer? Vou acessar direto, tá? Vou driblar aí o nosso servidor DNS, http:// idealiza festas, vou fazer então a instalação direta aí, ó. Tá aqui, ó. Então esse aqui é a página inicial do nosso WordPress, tá bom? Vou colocar aqui o título do site Idealiza Festas, tá? O nome de usuário pode ser admin mesmo, tá? É só para demonstração, tá? Uma senha eu vou colocar aqui Idealiza 1 2 3 4 5, é só para teste mesmo. Idealiza 1 2 3 4 5. Aqui ele pede um e-mail. Eu vou evitar aqui que ele seja indexado e vou fazer a instalação. Então aqui vamos entrar no painel do WordPress agora, admin, idealiza 1 2 3 4 5, né? Idealiza 1 2 3 4 5 é nossa senha e tá aí. Tá aqui o nosso painel administrativo do WordPress. Esse aqui é um back-end, tá? Então o que seria o back-end, né, gente? Então é o local administrativo do site, tá? Então, por exemplo, aqui, quantas páginas tem esse site? Tá aqui, ó, só tem uma página de exemplo. Eu posso editar essa página exemplo. Eu posso aqui, tá, alterar a página de exemplo como inicial, por exemplo, tá? E aí vai, tá? Toda a configuração aí do nosso WordPress. É dessa forma aqui então que a gente procede. Então, aparência, então eu tenho temas aqui, tá? Eu posso trocar os temas, eu posso adicionar novos temas, tá? Esses temas já vêm mesmo nele, então eu posso adicionar novos temas, tá? São centenas, para não dizer milhares de temas aí que nós podemos então tá atualizando, tá? Ó, perceba que não propagou ainda lá o nosso domínio, então ele leva um tempo ainda para fazer propagação. Porém aqui o nosso site ele já está configurado, né? Então aqui basta que eu faça a personalização dele. Para fazer a personalização, eu ainda poderia fazer o seguinte, ó, eu tenho que ir lá na configuração dele e instalar user share nginx html idealiza/wp config.php. Então eu vou adicionar essa linha aqui para que a gente evite usar, por exemplo, um servidor FTP, tá, gente? O servidor FTP nem se utiliza mais, tá? Então a gente vai lá, insere essa linha, daí não preciso estar configurando o servidor FTP para fazer aí a transferência dos nossos templates, plugins, etc. Então aqui eu defino o método, tá? Esse método aqui já está definido. Então eu posso voltar lá agora e escolher um tema. Então, por exemplo, aqui eu quero instalar esse outro tema aqui pediu o servidor FTP, tá? Então a gente tem que provavelmente ele está instalando. Posso ver o tema ao vivo aqui, ó. Então numa próxima videoaula eu vou explicar direitinho como é que personaliza o WordPress, tá? Como é que a gente faz a personalização dele, instalação de plugins, criação de páginas, de menus, etc. Então aqui ainda nesse momento não propagou o nosso domínio ainda, tá? Ele está levando um tempinho, porém, tá? Por acesso direto nosso site ele já está disponível aqui, ó, tá, gente? Ele está disponível aqui para ser visto, para ser, enfim, configurado, etc. Então aqui é uma página bem básica, Olá Mundo, que ele traz aqui, mas você pode fazer com que esse pacote se torne um portal de notícia, tá? Um e-commerce, tudo aí é a configuração do pacote do WordPress. Bom, para não demorar muito, eu espero que vocês tenham gostado, né? Para quem tiver dúvidas aí pode entrar em contato.
que eu vou ter o maior prazer de estar esclarecendo dúvidas. Aqui eu utilizei o Google, né? Eu configurei nosso servidor aqui no Google, mas poderia ser, gente, em outros serviços, por exemplo, a Linode, tá? Eu utilizei a Linode há muitos anos. Então, os caras têm um serviço excelente mesmo, tá? Aliás, os melhores serviços de VPS, de servidor virtual privado, é dos Estados Unidos mesmo. Aí tem a Linode, tem a Amazon, tá? Tem a DigitalOcean e outras aí. Para hoje então é isso, tá, gente? Muito obrigado aí. Até mais. Um abraço a todos.